porque a Defensoria Pública de São Paulo pediu ao Supremo Tribunal Federal mudanças no edital de compra de novas câmeras corporais para a Polícia Militar Paulista. O governador Tarcísio de Freitas ele decidiu aumentar o número dos equipamentos depois do órgão recorrer à Corte Superior pedindo mais fiscalização. Tarcísio, porém, implementou mais funcionalidades nessas câmeras, como reconhecimento facial e também contato com uma central. A Defensoria, no entanto, pede que o equipamento grave de forma ininterrupta o trabalho do policial e que essas câmeras sejam destinadas aos batalhões com maior número de ocorrências letais. Mota, nós tratávamos sobre a mudança do edital na semana passada, agora tem uma novidade, Defensoria pedindo alterações, na verdade ela quer voltar à ideia original, que mais parece uma câmera para fiscalizar o trabalho do policial do que ajudar o policial, não é isso? Novidade que não é novidade, né, Caniato? O Pingos nos Is avisou. Eu queria fazer uma pergunta. Na última eleição para o governo de São Paulo, quantos votos teve a Defensoria Pública? Vocês lembram aí? Olha, eu me lembro que o governador Tarcísio foi eleito pelos paulistas. Ele foi eleito para administrar o Estado, inclusive para administrar a segurança pública. Até onde eu sei, a função da Defensoria Pública é defender um réu que está sendo acusado de um crime no contexto de uma ação penal. Não é definir políticas públicas. Até onde eu sei, a função do judiciário é aplicar a lei. Não é nem administrar e nem definir políticas públicas. O que é mais curioso, Caniato, é que nós recebemos, como se nós fôssemos idiotas, a gente recebe quase todo dia uma lição de moral sobre a importância do voto, não é isso? A gente não escuta toda hora, vote, você precisa votar, o seu voto faz a diferença. E aí, numa situação como essa, a gente vê figuras que não são eleitas, através das suas ações, mostrando que o valor do nosso voto é muito relativo. Mas como a gente está numa democracia relativa, não foi isso que disseram? Então, vale tudo. Delegado Palumbo, o senhor tem acompanhado esses debates sobre a necessidade de ampliar o uso das câmeras corporais e também essa última mudança no edital, inclusive a administração estadual falando em novas funcionalidades para essa câmera que será acoplada na farda do policial militar. Agora, essa defesa da Defensoria pedindo que o projeto ou que as câmeras atendam mais no objetivo de fiscalizar a atuação do policial do que propriamente ser um instrumento para ajudar em uma operação, por exemplo. A Defensoria, no meu ponto de vista, ela presta um desserviço, não é papel dela. Tanto é que lá no Rio Grande do Sul, eles fizeram uma orientação para não separar criminosos de pessoas idôneas. Eles fizeram isso. Eu achei um absurdo tremendo. A Defensoria não se preocupa com a vítima. A função deles é defender o réu, mas ele tem que defender o réu no tribunal, no fórum, no processo, no devido processo legal, e não fazer o que eles fazem o tempo todo. Ele faz o trabalho, inclusive, da ouvidoria. A ouvidoria também, ela perturba bastante a polícia, como se a polícia não tivesse órgãos de controle. E eu falei, a polícia é um dos órgãos mais controlados que tem. Passa pelo Ministério Público, passa pela Corregedoria, passa pela ouvidoria, é o tempo todo. Todas as ações policiais são analisadas e trocas de tiro vão parar no fórum. Não para na delegacia, não. Para no fórum, com a manifestação do membro do Ministério Público, a manifestação do Poder Judiciário. Para mim, eles prestam um desserviço, o Tarcísio está certo, o policial, ele que tem que acionar a Câmara e não ficar como um Big Brother o tempo todo, fazendo esse pré-julgamento com o policial, como se ele saísse na rua para matar, para fazer bobagem, e não é assim. 99% dos policiais são pessoas honradas e do bem, e eu desafio aqui a me dar uma profissão que não tenha gente ruim e depois atire a primeira pedra. Então estão sempre pré-julgando a polícia o tempo todo, e é por isso, exatamente por isso, que o crime está crescendo tanto aqui no Brasil. Você, Dávila, o que é preciso considerar nesse debate, especialmente após essa manifestação, esse pedido da Defensoria Paulista?
A Defensoria Paulista está completamente errada nesse episódio. Política pública é defendida pelo governador, ela é elaborada pela Secretaria de Segurança por pessoas que são capacitadas, que vão tomar uma decisão técnica. Não tem nada a ver a Defensoria dizer como é que tem que ser usada a Câmara, de que forma ela tem que ser, qual é o batalhão que precisa ter a Câmara. Isso é um absurdo, tem toda uma estratégia de segurança. E, no fundo, o secretário de Segurança do Estado de São Paulo é uma pessoa altamente capacitada para poder tomar a decisão qual é a melhor Câmara, qual é o melhor instrumento e como isso vai ajudar melhor a estratégia da polícia. Isso não é da alçada da Defensoria. Como bem disse o Mota, quantos votos essa turma da Defensoria teve? Eles foram escolhidos, eles prestaram concurso público para defender a política de segurança do Estado, para elaborar uma política pública de segurança? É óbvio que não. De novo, é um poder interferindo indevidamente no outro. Se quiser elaborar política pública de segurança, deixe a Defensoria e vá disputar a eleição. Consiga o voto nas urnas, como foi o caso do delegado Palumbo. Agora, não dá para a Defensoria palpitar na política de segurança do Estado de um governo legitimamente eleito pela população paulista. Pois é, inclusive é importante nós lembrarmos à nossa audiência que no ano passado a Defensoria fez uma solicitação, um pedido junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo para obrigar a Polícia Militar a instalar câmeras em todos os policiais militares do efetivo, que são dezenas de milhares, salvo engano, algo na casa dos 100 mil. E aí o Tribunal de Justiça negou esse pedido porque isso iria interferir de maneira direta na execução do orçamento do Estado de São Paulo. Mota, por qual razão, há tanto tempo, a gente observa uma discussão política polarizada nas questões que envolvem a segurança pública, sobretudo em São Paulo, mas também a gente pode ampliar para outros estados? Para todos os estados. A famosa ADPF 635, que resultou na suspensão das operações policiais aqui no Rio de Janeiro, se originou de um pedido feito pela Defensoria Pública do Estado. Eu queria só fazer algumas perguntas aqui, sem intenção de ofender ninguém, faço questão de frisar. Quantas operações policiais a Defensoria Pública já realizou? Quantos confrontos com bandidos tiveram a participação da Defensoria? Quantas vezes os defensores estiveram em situação de vida ou morte? Daquelas em que você tem 3 segundos para decidir se você atira ou se você morre. Quantas vezes os defensores já viram seus colegas serem feridos ou mortos? Ou então difamados nas manchetes, sendo pré-julgados pela mídia, sem nenhum direito de defesa? Essas perguntas são meramente retóricas, porque todos nós já sabemos a resposta. Pois é, delegado Palumbo, traz para a gente o outro lado. O senhor, como um policial que tem uma relação muito boa com vários policiais militares, quando se deparam um posicionamento como esse da Defensoria, qual é o sentimento do agente que sai de casa todos os dias com o objetivo de proteger a população, nem sempre tem a proteção adequada para voltar vivo para casa, mas ele está lá, firme e forte, para garantir a segurança da população, né? É um sentimento de revolta, de indignação, de raiva, porque todo mundo é especialista de segurança, todo mundo palpita sobre segurança. Mas como o Mota falou, na hora do pega para capar mesmo, poucos ficam. Aí a gente separa os homens das crianças. Eu queria chamar esse pessoal da Defensoria Pública para acompanhar de perto uma operação policial para ver se eles vão ter coragem de fazer isso. Eles só ficam o tempo todo perturbando a polícia. O que o Mota falou, a DPF 635, é um absurdo. Você imagine só, Caniato, você trabalhador, compra uma moto, paga em 60 meses... E aí é roubada, furtada a sua moto. Só que você pagava o rastreador R$100 por mês para saber onde está a sua moto. Aí apita que está lá no morro. Aí você bate na polícia e fala, olha, polícia militar, polícia civil, a minha moto está lá. Não podemos ir lá porque tem uma decisão. Ou seja, quem ganha com isso? O crime. Depois da ADPF 635, o que tem de criminoso foragido e escondido nesses morros não dá para contar. São milhares, a gente tem essas informações. Quanto à polícia militar, realmente eu me dou muito bem com eles, principalmente com os praças,
Tanto é que meu chefe de gabinete é um sargento de rota. Quer fechar, Dávila? São muitos ingredientes que a gente acaba trazendo para o debate. Você, por mais de uma ocasião, já defendeu a necessidade de um plano em âmbito nacional ou um apoio maior da União para os estados. Naturalmente, o enfrentamento à criminalidade precisa de dinheiro, de recursos, né? O que é preciso considerar? Com certeza, nós precisamos de um plano nacional de segurança pública para poder desmantelar o crime organizado. Por mais que um estado seja competente como o estado de São Paulo, investindo aqui em inteligência, investindo nessa integração do banco de dados, nós precisamos de uma política nacional. Como dissemos, essa droga passa por vários estados até chegar, por exemplo, ao Porto de Santos e ser redistribuída para o restante do Brasil. Então, nós devíamos aqui criar um relógio na Jovem Pan e cobrar assim, quantos dias o ministro Lewandowski, que está no ministério, e até agora não apresentou o Plano Nacional de Segurança que a população brasileira inteira exige do governo. Ele podia ter aqui quantos dias, que nem tem um impostômetro, nós devíamos ter um aqui passando todo dia assim, cadê o plano? Para explicar, porque sem esse plano, a vida dos estados vai se tornar cada vez mais difícil. Então, hoje, tudo que tem de integração e troca de informação por exemplo, como é o Conselho dos Governadores do Sul-Sudeste, é tudo parceria entre os governadores, mas não existe uma ação coordenada do governo federal. E, por último, eu acho que a Polícia de São Paulo, por exemplo, deveria começar a usar essas câmeras para mudar a imagem da polícia, porque você vai coletar imagens da polícia e vai ver quantas vezes ao dia o policial está lá para ajudar o cidadão, das coisas mais banais, como ajudar uma senhora aposentada no apartamento, a fazer alguma atividade importante, até combater o crime. Porque eu acho que a passar a ideia de uma polícia mais humana, que trata o cidadão, isso vai aumentar o respeito do cidadão cada vez mais pela polícia. Não é só no enfrentamento, é em todas as outras atividades que a polícia participa diretamente na vida cotidiana do cidadão, que precisa ser valorizado. É assim que nós podemos começar a valorizar mais o trabalho duro e árduo do policial. Quer fazer um complemento, Mota? Sim, a Dávila levantou 2 pontos importantes aí. O primeiro é que a polícia só é notícia quando acontece alguma coisa ruim que possa ser imputada a ela. Eu dei o exemplo aqui, esse exemplo deveria ser estudado nas escolas de direito e escolas de jornalismo. O sequestro do ônibus aqui no Rio de Janeiro, que foi resolvido pela polícia com perfeição, o ônibus foi sequestrado na rodoviária tem alguns meses. A grande mídia conseguiu, na manchete do dia seguinte, nem usar a palavra polícia. Não havia nenhuma menção ao fato de que foi uma operação bem sucedida. Eu nem me lembro mais quais eram as manchetes, mas delas não constava a palavra polícia. Então, a polícia é tratada dessa forma, como se fosse composta por pessoas mal intencionadas, que precisam ser fiscalizadas, vigiadas o tempo inteiro e acusadas. Acusa eles devem ter feito alguma coisa de errado. Acusa para ver se cola. Essa é a atitude. A segunda coisa que o Dávila levantou, que é muito importante, eu faço a sugestão aqui. A gente devia ter em algum lugar aqui um contador com o número de policiais mortos até hoje no Brasil. A gente vê esse número subindo dia após dia, para a gente entender o escândalo que é a situação em que nós vivemos aqui no Brasil. É uma guerra. O número de policiais e o número de brasileiros mortos, porque são mais de 100 pessoas assassinadas todos os anos. Meus amigos, morrem assassinados no Brasil quase o mesmo número de soldados americanos que morreram na Guerra do Vietnã, que durou 6 anos. Essa é a loucura em que a gente vive. Tá certo. Só um complemento jornalístico. O Mota citou o caso do sequestro do ônibus e eu, muito curioso, fui procurar as manchetes. Tenho 2 aqui para a gente relembrar. Uma delas de um jornal muito conhecido do Distrito Federal. Sequestro em ônibus no Rio de Janeiro tem desfecho sem morte. Como o Mota disse, não menciona a atuação da polícia nesse episódio. E a outra, talvez do maior grupo de comunicação do Brasil, seu portal de notícias, grupo inclusive sediado aí no Rio de Janeiro, Mota, sequestrador de ônibus se entrega após 3 horas. Ou seja, não houve a participação da polícia
foi uma mágica. O sequestro, ele teve um desfecho orgânico. Uma Notícia mágica boa não aconteceu. vende, Mota. Vai, delegado. Pode falar, delegado. Não, notícia boa não vende, Mota. E se tivesse tido um tiroteio, eles iam colocar que o suspeito, alguma coisa nesse sentido, o estudante, como eu já ouvi. Inclusive, participei de uma troca de tiro aí, que depois que o traficante foi morto, a imprensa falou que ele era estudante e professor de jiu-jitsu. Então, a polícia toma uma cacetada todo santo dia a polícia toma cacetada. Não é fácil ser policial nesse Brasil aqui, não. Quantas vezes eu fui parar na corregedoria por causa da audiência de custódia porque o bandido falou que eu tratei ele de maneira mais bruta. Como se eu fosse assim, eu não estou no hotel para te servir café. Né? Então, mas eu era chamado para ir na corregedoria. Ia lá, tinha que me explicar, perdi um dia de folga, pagava gasolina, estacionamento, é esse o preço que se paga. Enquanto isso, eu não vejo o juiz denunciando eles também por denunciação caluniosa. Tem que se abrir um processo, tem que mandar para o Ministério Público, porque eles acusam os policiais o tempo todo na audiência de custódia. Aliás, isso aí, muitos advogados usam isso como matéria de defesa para acusar a polícia o tempo todo. E pouco se lembram das vítimas. Hoje, exatamente hoje, faz 10 meses que o Patrick Reis foi morto lá no litoral de São Paulo. Como é que eu sei disso? Porque eu falo muito com a mãe dele, a dona Cláudia Reis, né, e ela sofre demais e ela não tem ajuda de absolutamente ninguém, nem do governo federal, não tem do estadual, não tem do municipal, não tem ajuda de absolutamente ninguém. Enquanto a gente tem um ministro preocupado em visitar presos para saber a situação dos presos, nós temos uma mãe enlutada que chora todos os dias a morte do filho. A gente vai virar a página, inclusive trazer mais informações de Brasília, mas eu acho que o Dávila quer fazer só um complemento em cima dos dois tópicos que ele tinha tratado. O Mota fez um comentário. Você quer fazer uma última observação, Dávila? Não é isso, é só que nós precisamos pressionar o governo federal para apresentar esse Plano Nacional de Segurança. É fundamental esse trabalho conjunto com as polícias, porque parte do combate ao crime organizado, nós precisamos atacar justamente a movimentação financeira e nós precisamos dados da Receita Federal, do CARF. Então, são coisas fundamentais para poder desmantelar o crime organizado. Eu entendo que se não houver um Plano Nacional de Segurança, o que as polícias fazem é o melhor que elas fazem com equipamento e com a tecnologia local. Mas nós precisamos de uma política nacional de segurança pública.